Oi, Dani, Olá! seja bem-vinda! Que calor, né? Eu vi que alguém já comentou. Nossa, Estou aqui também isso fritando no Rio de Janeiro. Rio 40 graus hoje total. hoje está bárbaro. Nossa! E eu estava dando as boas-vindas para o pessoal, dizendo que o nosso objetivo é provocar reflexão, que nós estamos aqui nessa segunda live desse conjunto Sim. de 3 lives sobre transformar relações, transformar relacionamentos. Sim. E a gente começa até falando, eu vou começar e depois você completa, você também aproveita para se apresentar, porque tem pessoas que estão chegando nessa Perfeito. segunda live e que depois poderão até assistir a primeira Sim. delas, se assim o desejarem, está gravado lá no IGTV. E resgatando o tema sobre o qual a gente vem falando, que é o Thinking Environment. Nós falamos sobre o básico, né, do Thinking Environment na nossa primeira live, e nós falamos principalmente do que é um conceito dos 2 mundos do pensar. O mundo da troca, que é o mundo em que você ouve para responder, e o mundo do pensador independente, que é aquela possibilidade de você ouvir o outro para iluminar, para despertar, para acender o pensamento dele. Então, com isso, eu queria passar para você, Dani. Hoje o nosso tema são os 10 componentes. Então, por favor, você se apresente, complemente aí esse básico e vamos começar aí nos componentes. Sim, pessoal, boa tarde para todo mundo. Eu sou a Daniela Israel. Eu hoje digo que eu atuo com o que é a minha grande paixão de vida, poder trabalhar o tempo inteiro com desenvolvimento pessoal e organizacional, mas eu venho aí de uma trajetória corporativa de muitos anos. Eu digo que eu mudei de lado, aumentei a diversidade desses encontros que eu posso fazer com empresas de realidades diferentes, culturas diferentes, tamanhos, contextos, e eu digo que isso é uma marca muito grande na minha vida, essa paixão pela diversidade de ideias, de pessoas, de perspectivas. Eu tenho 2 filhos, o Rafa e a Clara, um enteado, e eu digo que o Thinking Environment ele entra não só no meu trabalho e na minha vida, mas também nesse desejo de uma visão de mundo futura, onde os meus filhos vão poder crescer diferente, com mais consciência, com mais liberdade, onde a gente tenha mais espaço, né, para ser, espaço para colocar aí toda a nossa potência no mundo. Estou com o Thinking Environment desde 2015, junto com a Ângela, e a ideia foi a gente trazer um pouco mais dessa abordagem para vocês, nessa sequência de 3 lives, complementando um pouquinho do que a gente trouxe também na primeira. Se vocês tiverem curiosidade de ver, vai ser ótimo. A gente falou dos pressupostos dessa abordagem, né? Ela vem muito de uma visão de que aquilo que a gente faz, os resultados que a gente obtém, todos eles vêm da qualidade de como a gente pensa. E o como a gente pensa é profundamente afetado pela maneira que a gente é tratado pelo ambiente, pelos outros, enquanto a gente pensa. Então, hoje a gente reservou esse tempo para a gente trazer exatamente essa visão sobre o que é isso, né? O que são esses componentes que o Thinking Environment trabalha com 10, que são elementos que, enquanto a gente está numa interação, seja numa interação a 2, com uma outra pessoa só ou num grupo, eles podem mudar a qualidade dos pensamentos que a gente vai construir e gerar coletivamente. Então, é basicamente uma forma e uma intenção de como a gente vai tratar, né, os outros, que catalisa o pensamento que está ali naquele coletivo. E quanto mais a gente conseguir cuidar desses componentes, a gente acredita que mais as pessoas vão poder pensar e expressar as ideias delas com mais coragem, com mais liberdade e com mais independência. Então, a gente falou que esses são 10 componentes. A nossa ideia é explorar um pouco de cada um desses hoje, nessa live. E aí eu vou puxar, né, Ângela? Vou começar falando da atenção e da tranquilidade, tá? Eu vou começar, então, por esses 2 componentes. E o primeiro deles, que a gente traz muito e que a gente fala demais no Thinking Environment, é esse componente da atenção. A gente falou um pouquinho na última live
o quanto me escuta com respeito, com interesse genuíno pelo outro e principalmente sem interrupção, ela muda a qualidade dessa interação. E quando a gente falou de interrupção, são tanto essas interrupções mais explícitas, quando a gente pula na fala do outro, quanto outras interrupções, que são aquelas muitas vezes mais internas, né? Que eu estou ouvindo alguém e eu também tenho um desafio enorme de manter a minha atenção por conta de tudo que vem na nossa mente enquanto a gente está ouvindo. Então, eu estou ouvindo, eu venho a minha resposta, que às vezes eu nem verbalizo, mas ela está lá na minha cabeça. Que coisa estranha isso, eu nunca pensei dessa forma. Essa pessoa tem uma visão muito diferente da minha. Ou, ao contrário, eu ouvi uma coisa tão legal que eu começo a construir toda uma viagem que é minha, que me desconecta do pensamento daquela pessoa que está ali na minha frente. Então, é basicamente a gente continuar interessado e presente enquanto a gente está escutando. A gente deixar que essa curiosidade de, poxa, onde será que a Ângela vai com o pensamento dela? O que será que ela vai trazer em seguida? Que isso seja mais forte do que toda a nossa necessidade de devolver, de falar, de comentar, de corrigir, de trazer um contraponto, de trazer uma outra visão. Então, é um jeito de escutar muito especial e, às vezes, muito diferente do que é o nosso habitual, que é meio um ping-pong que a gente nem enxerga a bola. Então, esse é o componente de atenção. O outro componente que eu quero trazer, e depois eu vou dar um exemplo, né, de como esses componentes tiveram muitas vezes presentes na minha vida, no meu dia a dia. O segundo é o de tranquilidade. E a tranquilidade, ela está muito ligada a essa qualidade de atenção, porque a gente fala que o que é a definição desse componente de tranquilidade para o Thinking Environment? É você poder se libertar de uma sensação, muitas vezes, de urgência interna contínua. É uma espécie de pressa constante que parece que a gente está sempre atrasado para alguma coisa e angustiado para o outro chegar logo no final, no ponto, né? A gente fala muito isso, mas qual é o teu ponto? Então, como é que a gente, na escuta, se liberta dessa sensação, sabe? De, pô, não tem essa, deixa ele ir no tempo que ele quiser e do jeito que ele quiser. E eu digo muito que essa qualidade de tranquilidade, né, tem a ver com a gente estar confortável com o silêncio, às vezes, com a pausa, com um certo espaço que a gente cria dentro da gente quando a gente está na presença do mundo dessa outra pessoa, que está com a gente ali naquela interação. E aí eu gosto de trazer os momentos em que eu vivi muito, tanto a atenção quanto essa tranquilidade. Eu vou lá para trás, Ângela, porque isso me lembra muito a qualidade de escuta da minha avó. A minha avó foi uma presença super, super especial na minha vida. Eu passei os meus primeiros 4 anos enquanto a minha mãe trabalhava com a minha avó. E eu dizia que o jeito que a minha avó escutava, eu sempre fui uma criança super criativa, adorava fazer coisas. E ela estava ali me ouvindo, o que quer que eu quisesse trazer, parecia que ela não tinha nunca pressa, nem urgência de nada, que as minhas ideias eram assim, ela tinha um jeito de sorrir, que eu digo com os olhos, de me incentivar, ela não falava nada, mas eu construía tantas conexões quando eu estava ali, e essa sensação de que eu podia botar tudo para fora, que ela não tinha pressa, nem nada mais de diferente que ela quisesse fazer naquele momento, senão estar ali totalmente presente para me ouvir. Então, isso é um exemplo dessa qualidade de atenção que transforma e dessa tranquilidade interna, né? Essa coisa do poder respirar, do poder estar ali e nada mais aparece no negócio. E era engraçado porque eu tinha a minha avó e a minha tia, como essas duas pessoas que eu adorava trocar e botar meus pensamentos para fora. E a minha tia era diferente, era uma outra qualidade, ela conversava comigo na praia. Você imagina alguém andando na praia e essa pessoa te ouvindo. E parecia que ela estava absolutamente imune a todos os barulhos de praia, porque praia é praia, era a praia de Copacabana, com aquela loucura de ô mate, ô biscoito, e aquilo estava fechado, ela estava totalmente ali comigo e parecia que o mundo meio que dava uma fechada e só tinha nós duas. Eu vi que alguém trouxe um comentário aqui, né, que parece a empatia da CNV. Sim, eu não sei se Ângela sabe o nome, tem S. Marinho, mas é isso mesmo, A parece Sandra. empatia. Sandra, é isso mesmo, é muito parecido com esse conceito da empatia da CNV. Ana, que bom ter você aqui, muito bom.
E, Ângela, queria ouvir de você se você tem algum outro exemplo para compartilhar sobre esses dois componentes com quem está aqui hoje, a tranquilidade e a atenção. É interessante, Daniela, te ouvindo, eu lembrei da minha mãe. Eu estava aqui completamente, eu me peguei completamente imersa no que você estava contando e, ao mesmo tempo, como a gente diz que os fluxos de pensamento vão surgindo, eu lembrei da minha mãe quando eu chegava da universidade e ela, às vezes, ia preparar uma comida para mim e eu ia falando, falando, e eu sou daquelas que gosto de falar, e ela sempre ficou ali, naquela atenção, não me interrompia, era assim realmente impressionante. Eu queria trazer um exemplo que eu, na vivência de desenvolvimento corporativo, às vezes a gente dá de exemplo nessa questão da atenção, o pode falar e que eu estou te ouvindo. Que enquanto a pessoa está no computador, ou hoje, né, que a pessoa está ali no smart, está no WhatsApp, está vendo uma mensagem, e aí essa frase às vezes acontece. Pode falar que eu estou te ouvindo. Só que a atenção não está ali. A atenção está no que você está fazendo, até porque a gente sabe que o multigerenciamento, multitasking, para o pessoal de projetos usa esse termo, não existe. Então, a nossa atenção, ela salta muito rápido de um assunto para o outro, e a impressão que a gente tem é que nós não perdemos nada, só que perdemos. Perdemos os pedaços que vão sendo ditos e a nossa mente completa, e a gente perde a oportunidade de iluminar o pensamento do outro, porque eu estou em outro lugar. Então, esses são os dois primeiros, e eu quero trazer para vocês a apreciação, a importância da apreciação, e a Nancy Klein traz, a criadora do Thinking Environment, ela traz a apreciação dizendo que a razão ideal para a gente ter na nossa vida entre elogios e críticas, apreciação seria um outro nome para elogio, seria 5-1. 5 elogios para uma crítica. E o que a gente faz, às vezes, o que acontece é exatamente o contrário. A gente tem crítica, 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 e vez ou outra um elogio. Elogio é algo que eu ouvi de um psicólogo uma vez, Bob Nelson, que elogio é algo que nós precisamos desenvolver. Se nós não formos criados em uma escola, em uma família, em que o elogio era uma presença constante, tem jeito, a gente precisa exercitar e desenvolver o elogio. Quero deixar para vocês uma dica que veio também desse trabalho com o Think Environment, que são os 3 S's. Em português, um dos S's fica meio assim, mas dá para a gente guardar, que é o S de sucinto. As apreciações elas precisam ser diretas, não é um momento de rasgação de seda, é um momento de apreciação. Ela precisa ser, o segundo S, específica, e aí o S é por causa do inglês, o specific. Por quê? Para que a pessoa saiba que é para ela, não é uma coisa geral de você estar bem, essa roupa te caiu muito bem, você está bonita hoje, enfim, é muito vago. E o terceiro S, que é a questão do sincero. Nós, desde o tempo das cavernas, nós viemos desenvolvendo a capacidade de ler sinais faciais. Então, se a apreciação, o elogio não for sincero, ele corre o risco de não ser capturado e não vai cumprir o objetivo. Os que estiveram com a gente na primeira série, na primeira live da série, podem ter percebido que nós fechamos a live com uma apreciação mútua. A Nancy Klein entende que isso é tão importante que no processo de coaching, todas as sessões terminam com uma apreciação.
Todas as sessões de pensamento em duplas terminam com uma apreciação, para que isso sirva para melhorar e abastecer o nosso pensamento. Um outro componente que eu vou trazer para vocês, para passar em seguida para a Daniela, é o componente do encorajamento. Quando a gente fala de encorajamento, a primeira ideia que vem é aquela ideia de você estar numa arquibancada dizendo: vai, vai, você consegue, vai. Nesse caso, o encorajamento que nós estamos falando é o encorajamento da nossa mente, porque a gente está ouvindo o outro, sem interromper. Então, eu não vou interromper para encorajar, eu vou encorajar na minha mente. E o que quer dizer isso? A neurociência já tem isso comprovado. As áreas do cérebro que eu acendo quando eu estou em relação com outra pessoa, também na mente dela, as mesmas áreas se acendem. Esse é um conceito que o pessoal chama de neurônios espelho, e a partir disso, se eu estou ouvindo a outra pessoa e eu estou com sentimentos de dúvida, de incerteza, de isso não vai dar certo, não, essa pessoa não está indo muito bem nesse caminho, eu vou estimular para que na mente dela também se acendam áreas de incerteza. O que é justo o contrário, se eu pensar que a pessoa que aquele processo está indo bem, que aquela ideia é interessante, porque eu não tenho como julgar, né? Cá entre nós, se a pessoa está falando sobre uma ideia, eu posso até ter uma opinião, mas eu não posso emitir um julgamento. Então, se eu estiver encorajando, eu vou estar contribuindo para que esse ambiente tenha presente o componente encorajamento. Dani, você tem exemplos desses Muito componentes? Bom. Eu acho que a apreciação é um que eu amo, e eu acho que a gente pode transformar muito alguns encontros nossos de um jeito tão simples com essa apreciação. Então, assim, vem um na minha cabeça que também é lá de trás, e vem um outro que já está em outra esfera, que é mais corporativo. Mas o lá de trás foi uma vez, isso foi recente, um pouquinho antes da pandemia, a gente tinha feito um almoço de família, e uma tia, que é quase tia-avó minha, veio, e ela veio me mostrar um bilhete que ela recebeu de mim quando eu tinha 7 anos, e eu tinha mania, em todas as festas de Natal, eu escrevia um bilhete para cada pessoa que ia estar da família na festa de Natal, dizendo o que eu mais admirava nelas, desejando um Feliz Natal, e ela guardou aquilo por anos e anos e anos. Eu estou hoje com 46 anos, e ela veio para mim com esse bilhetinho e dizendo: olha o que eu tenho e eu trouxe para te mostrar. Ela falou: isso me tocou profundamente. Quando eu estou triste, eu pego isso e eu leio, lembrando de toda essa admiração e que você traz para mim nesse bilhete que eu tenho aí de potência para colocar nesse mundo. Eu fiquei tão emocionada, eu falei: gente, às vezes é uma coisa tão simples que a gente faz e que tem uma marca no outro que é muito diferente do que a gente imagina que vai ter. E o outro exemplo é dentro desse universo corporativo, quanto a gente pode explorar esse espaço das equipes se reconhecerem na potência que cada um tem. São exercícios super simples, às vezes de chegar e falar: pessoal, eu queria que vocês escrevessem ali para cada um, e se não der para fazer isso agora que estamos virtualmente, uma mensagem de WhatsApp. Coloca 5 palavras que descrevam o que você acha que são as principais potências que eu trago para contribuir para o grupo. Acabou. E você recebe o que vem. Eu fiquei tão impressionada uma das vezes que eu fiz esse trabalho com o meu grupo, porque o time quase que todo devolveu para mim, como uma das coisas em comum que vinha das minhas forças, era a minha capacidade de organização. Olha que louco, eu sou uma pessoa que organização espacial e senso de direção, eu vim desprovida disso. Então, para mim, isso não existe na minha vida, né? E aí eu olhava, eu sempre repetia: nossa, mas eu odeio essa minha desorganização, porque as coisas ficam emboladas, eu não tenho essa coisa de o que eu boto aonde. Mas tem um outro aspecto da organização que está presente e que é visível. Então, o quanto a gente ressignifica e a gente bota na nossa maletinha esses presentes, a gente fala: nossa, é sério que você me vê assim? Então, é muito simples de se fazer, né? E do encorajamento, eu não tenho um exemplo, mas eu tenho um comentário
que é o seguinte: a gente fala muito do encorajar, nessa perspectiva de encorajar o outro, né? De não, a gente não se fechar na nossa própria linguagem corporal. Nossa, isso não tem nada a ver. E o quanto isso também precisa estar numa perspectiva minha comigo, o autoencorajamento, o quanto a gente tolhe algumas ideias nossas com o nosso próprio pensamento. É como se a gente tivesse um anjinho e um outro ali do lado dizendo: isso não vai dar certo. Como é que você vai abandonar uma carreira estável para fazer isso? Então, para mim, encorajamento também tem esse lugar, é o autoencorajamento. Eu vou suspender essas vozes e eu vou brincar com as minhas ideias. Aonde será que elas vão chegar? Eu não está escrito em pedra que eu vou ter que embarcar lá, mas o direito de pensar, de criar, de imaginar, de sonhar, né? Então, esse era um pouco do comentário com encorajamento. E vou puxar os outros dois, posso? Então, vamos lá. Então, vou puxar. A gente falou, então, até agora da atenção, da tranquilidade, dessa apreciação e do encorajamento. Então, agora eu vou puxar um outro componente que a gente chama de igualdade. E esse a gente falou um pouquinho também no último encontro, e eu gosto de definir a igualdade como a capacidade que a gente tem de tratar os outros como pares iguais no pensamento. Então, independente da hierarquia, de quem está ali presente, se eu sou filha e pai, mãe, se eu sou colaboradora, estou junto com o meu chefe, está o diretor, está o CEO da organização, nesse lugar de pensar, todos somos pares iguais de pensamento. E isso vai se refletir da gente ter turnos também iguais, cada um vai ter a sua vez, e da gente também manter acordos e limites para que isso funcione da melhor maneira. Então, nos acordos pode ter uma igualdade, por exemplo, de tempo de fala, alguma coisa onde a gente vai ter uma ordem sequencial para deixar a gente mais tranquilo, de que todo mundo vai ter a sua vez e que a gente não precisa ficar ali levantando a mão, porque a gente sabe qual é a vez de cada um. Então, tem muito a ver com respeitar a individualidade e o livre-arbítrio de cada um, fazendo esse contrato dessa igualdade de direitos, né, no pensamento e na expressão. E aí eu já vou trazer um exemplo que eu vivi com o meu filho na escola dele. Eles têm alguma coisa que, para mim, reflete muito esse pensamento de promover mais igualdade nos ambientes, né? A escola dele tem um momento que eles chamam da tribo, né? O que é a tribo? A tribo é um momento em que eles juntam, periodicamente, uma quantidade específica de alunos e que tem por característica, isso vai puxar o próximo elemento também, que seja diverso. Então, eles pegam crianças que têm, por exemplo, na época dessa história, meu filho tinha 5 anos, estava junto com alunos de 10 anos, de 12 anos, uma outra de 4 anos, todo mundo sentado em volta dessa roda, na tribo, para discutir alguns problemas comuns da escola que eles quisessem trazer, coisas que angustiavam, e o grupo, coletivamente, ia trabalhar esses problemas. Então, nisso, eu achei tão incrível que o meu filho, ele normalmente ele não se coloca muito, ele não gosta de opor ideias, ele não gosta que as pessoas fiquem chateadas com o que ele fala, e esse ambiente da tribo deu para ele uma liberdade dele poder, uma das primeiras vezes que eu vi ele fazer isso lá atrás, colocar os desejos dele ali. Então ele falou: a única coisa que eu queria colocar é que eu não consigo jogar futebol direito, porque o horário que eu jogo, todas as outras crianças mais velhas também jogam, eu tenho medo de me machucar, mas eu queria muito poder jogar futebol na hora do meu recreio. E a tribo fechou coletivamente um acordo de horários. Então tinha um horário em que só os menores usavam a quadra, tinha um horário que era misto e tinha um horário que era para os maiores. Então isso foi uma organização que veio a partir desse espaço seguro, onde todo mundo se sente com liberdade para se colocar, independente de eu ter 3, 5, 10 anos. E isso vem muito e conversa com o próximo componente, que é o de diversidade, que é eu poder acolher pensamentos divergentes, pessoas diferentes e grupos, muitas vezes, com identidades diferentes. E aí a gente está falando dessa habilidade de se abrir e de abraçar a diferença em todas as expressões de diferença, cultural, de gênero, de opinião, política, de outras diferenças de grupo, quaisquer que estejam presentes. E eu acho que isso, como eu falei antes, eu acho que a minha vida é muito pautada nessa paixão que eu tenho
pelo que a diversidade já trouxe para a minha vida. Para mim, diversidade é aquilo que faz a vida ficar divertida, que ajuda a gente a inovar e que ajuda a gente a aprender constantemente. E aí eu devolvo para você, Ângela, para ver se você tem algum outro exemplo desses dois que você queira contribuir, adicionar. Ok, Daniela, eu vou, em vez de contribuir, eu vou passar para o componente seguinte, para os dois próximos componentes, e aí a gente depois vai aproveitando o tempo e se surgir alguma coisa, eu trago até para a gente aproveitar o tempo. Então, o próximo componente que nós queremos trazer para vocês é o componente de sentimentos. A Nancy Klein, ela diz que, assim como o pensamento vem em ondas, os sentimentos também vêm em ondas, e eles precisam cumprir o seu ciclo. Então, existe até uma frase dela que diz que os pensamentos ou o choro limpa os pensamentos. E, assim, essa possibilidade que nós podemos dar para que o outro expresse seus sentimentos, seja o choro, seja a raiva, seja enfim, um ataque de riso, que a gente possa aguardar. E isso não é algo que é comum na nossa cultura. Por quê? Porque nós temos o impulso de acalmar, de solidarizar, de chegar para o outro e dizer, não fica assim, vai passar. E aí eu tenho um exemplo de um trabalho em grupo que eu estava fazendo, e eram acho que umas 25 pessoas numa roda, num círculo, e elas estavam cada uma falando na sua vez, e quando chegou a vez desse rapaz, ele embargou a voz, e aí não foi um choro assim liberado, mas ele embargou a voz e deu para sentir que ele estava emocionado. A pessoa do lado já bateu no ombro, a outra também, tudo bem e tal. E eu, como facilitadora, eu só fiz assim, pessoal, tranquilos, vamos dar o tempo dele. Porque é um aprendizado que a gente precisa ter. Por quê? Porque nós temos crenças que nos fazem pensar que sentimentos não são legais. Sentimentos você precisa frear, você não tem liberdade para expressar. Ao mesmo tempo, eu diria que os sentimentos é o que nos conecta como seres humanos, né? A Sandra Marinho puxou a questão da empatia da CNV. Na comunicação não violenta, o sentimento é o que te faz perceber que tem alguma necessidade ou que está atendida ou que não está atendida. Então, assim, pensando até na questão da vulnerabilidade, o quanto que o outro, quando está expressando um sentimento, ele está nessa posição de vulnerabilidade, mas nós também estamos. Por estarmos ali junto com o outro naquele momento. Então, o sentimento é algo que precisa ser deixado, ser liberado, que nós precisamos aguardar que ele cumpra seu tempo. E eu tenho um exemplo também de sessão de coaching de uma cliente que chegou num momento muito difícil e ela, no meio da sessão, começou a chorar, e eu fiquei ali tranquilamente, porque a gente tem esse exercício que a gente faz na formação, de entender que aquilo faz parte. O que veio em seguida, até para mim, foi surpreendente. A clareza com que ela conseguiu enxergar a situação, traçar próximos passos, depois de ter passado por aquela liberação. Então, a Estela está até falando que as emoções, seja lá quais forem, sempre é positivo que haja essa liberação. Então, de sentimentos, tem essa questão do conviver com eles, aceitar esse momento de liberação. E o outro componente que a gente tem para falar é a questão da informação. Nós pensamos melhor se tivermos as informações necessárias
para que aquele pensamento aconteça. Se nós estivermos sem as informações, como é que eu consigo elaborar um pensamento? Às vezes eu estou numa reunião, estou conversando sobre um determinado assunto e as pessoas têm informações diversas. Cada um tem um pedaço da informação. O resultado vai ser bom? Obviamente não, porque está tudo partido. Da mesma forma, um exemplo que às vezes a gente dá, você está ouvindo uma pessoa te contar que está planejando uma viagem, aliás, eu acho que esse é um dos momentos em que a gente é permitido interromper o outro. Se o outro está fazendo, por exemplo, te contando que vai fazer uma programação num determinado dia e tal, e você sabe que aquele museu vai estar fechado, que aquela situação não vai ser possível, então a informação precisa ser oferecida para que o nosso pensamento flua bem. Daniela? Perfeito. E para que flua bem, né? E até mesmo para recuperar essa tranquilidade interna, porque às vezes essa ausência da informação que nivela, que bota as pessoas ali realmente presentes, ela precisa vir antes. Então tem muito esse lugar desse componente que eu acho que é um componente que a gente muitas vezes explora pouco ou pensa sobre ele muito pouco antes de entrar, né? Eu acho que agora a gente falou um pouquinho disso na última, que a gente tem esses desafios de tantas coisas novas que muitas vezes a gente precisou aprender para poder transitar nesse momento. É isso aqui que a gente está fazendo. Tem pessoas que fizeram pela primeira vez uma live pelo Instagram. Então, o quanto a gente ter isso a priori, olha, é ali que a gente vai fazer a nossa reunião, funciona assim, se você precisar abrir o microfone, é aqui que você faz. O quanto isso relaxa a gente para poder estar de verdade presente, né? E é isso, e o sentimento também faz parte, dizer, cara, estou perdido, isso aqui é muito esquisito para mim. E depois que eu soltei aquilo, eu estou pronto para pensar como eu faço isso, né, para fazer melhor, etc. E aqui, então, eu vou puxar o próximo componente que a gente vai trazer, que ele tem um nome diferente, mas eu adoro esse componente. É o componente que a gente chama de perguntas incisivas. E esse componente de perguntas incisivas, ele tem o desejo que está por trás dele, é dizer o seguinte: como é que eu consigo ajudar a remover algum tipo de bloqueio na minha capacidade de expandir o meu pensamento sobre um determinado assunto? A gente falou um pouquinho também na última live o quanto às vezes a gente precisa atualizar determinadas coisas que a gente repete constantemente para a gente e que podia ter feito muito sentido lá atrás, mas que talvez hoje a gente poderia pensar de um jeito mais amplo e abandonar um pouquinho aquela forma antiga de pensar. E quando a gente está com alguém ou essa pessoa está ali pensando, a gente percebe que tem momentos em que a gente entra em alguns momentos que a gente não consegue avançar dali porque tem alguma coisa que está nesse lugar de um bloqueio, né? A gente tem, às vezes, usa isso como o nome de pressupostos limitantes, mas é o exemplo da gente olhar e falar, bom, eu tenho uma idade que eu jamais vou voltar para o mercado de trabalho, no coaching, e eu vejo que chega um momento que isso é o que pega. Não é uma questão de não ter oportunidade, é um pensamento muito fixo de que não tem mais o que se fazer como contribuir numa organização com a idade que se tem. E aí, o que é uma pergunta incisiva, por exemplo? E eu não digo que a gente, como coach, precisa levar essa pergunta, nem que a gente, como quem está escutando, precisa necessariamente trazer essa pergunta e verbalizar para o outro. A gente percebe que o outro, na construção do pensamento dele, ele acaba muitas vezes desfazendo isso à medida que ele se faz algumas perguntas. É claro que a gente pode apoiar e ajudar quando a gente sente que tem esse bloqueio, com muito cuidado em como a gente vai levar essa pergunta, mas é uma forma de, por exemplo, dizer, tá, e se você soubesse, tem muitas empresas hoje que valorizam e precisam de contribuições de profissionais mais sêniores. O que se transformaria nas suas ações atuais, se você soubesse disso? E aí ele pode trazer uma área que ele tinha muita vontade, uma empresa que é do coração e que ele sempre teve vontade de mandar o currículo para lá e nunca mandou. Isso é uma remoção
com perguntas incisivas desse tipo de bloqueio. A gente vê isso muito nas organizações. Posso dar um exemplo de áreas, por exemplo, onde a gente está lá trabalhando com inovação e tem áreas que dizem, não, aqui não serve, porque a minha área é careta, a minha área é conservadora, essa área não dá para inovar, é tudo igual há 20 anos. Tá bom, se você soubesse que tem muitas empresas que têm espaço para aprovar projetos de inovação, mesmo nas áreas mais conservadoras, que inovações você gostaria de propor? Então, é um jeito, ok, vamos pensar aqui, vamos abrir a imaginação. Tá? Então, isso é um pouco desse componente que a gente fala das perguntas incisivas. E aí, Ângela, quero saber se você tem algum complemento, se a gente passa para o próximo e depois a gente abre para trazer mais exemplos. Se o pessoal quiser jogar algum exemplo também, fica totalmente à vontade. Com certeza. Eu diria que é impressionante poder e quando a gente pensa nos componentes, isso ficaria mais para o final, mas assim, a questão da visão integrada. Então, o que você falou, Daniela, do perceber que se você está ali presente com a pessoa, e eu pude observar isso em sessões de coaching, que é curioso, porque a pessoa mesmo fala sobre a questão, ela mesma identifica os bloqueios, ela mesma remove os bloqueios, ela mesma cria ações. É impressionante, porque essa atenção tem esse poder de regeneração, de transformação do pensamento. Então, assim, é pensar, cada um de vocês e cada uma de nós, o quanto nós podemos contribuir para o outro, oferecendo essa atenção qualificada, oferecendo esse conjunto que é o Thinking Environment. E para a gente fechar, o componente que nos falta é o componente do lugar. E esse é um componente que ele é muito assim, todos são importantes, e esse, às vezes, a gente deixa passar. Porque quantas perguntas ou quantas conversas vocês já viram acontecer em estacionamento, dentro de carro? Eu lembrei da história do carro, né? Que você está no carro, às vezes com os filhos, com um amigo, com companheira, e aí você começa uma conversa que não tem nada para dar certo, porque o ambiente ali, o carro, ele não é um lugar adequado, porque não é um lugar, ele precisa que a pessoa se sinta bem, que ela se sinta como alguém que o outro se importa com ela. Então, o escolher o lugar para a conversa, para ter um bom resultado, porque se você quer ter qualquer resultado, qualquer lugar serve, né? Já lembrei do coelho lá da Alice, né? Então, assim, se você quer ter um bom resultado, escolha o lugar. Às vezes eu fico pensando, eu entrava, né, nos tempos do presencial, em salas de reunião, em que nós temos, alguns de nós, o mau hábito, toma um café, larga o copinho, as cadeiras, o povo sai da reunião, larga as cadeiras de qualquer jeito. Então, aí vai começar uma próxima. Se você não cuida daquele ambiente, e aí no virtual, o que é o virtual? É cuidar do fundo, é cuidar do como eu estou, até da minha aparência, que não é na aparência, na questão estética, mas para que o outro perceba que eu me arrumei também para ele. Não só para ele, pessoa, mas para esse contato, para essa relação que se estabelece. Então, o lugar não é só o físico, mas é esse espaço de contato com o outro. Então, seja no físico, seja no que compõe você como pessoa. Você tem algum exemplo para a gente, Dani? Excelente. Eu acho que o lugar tem a ver com uma coisa que a gente comentava muito, eu adoro essa fala quando a gente olha para o lugar, que é assim, como é que eu posso
estar com a pessoa com quem eu vou estar, mesmo antes dela chegar. Então, o que eu preciso ter é tê-la comigo na mente para entender qual é a melhor forma de recebê-la. Então, a gente fala que lugar é todo esse ambiente que eu vou criar para recebê-la. É o meu lugar e muitas vezes é como eu vou estar, é o jeito, às vezes é o jeito que eu vou estar vestida, dependendo do ambiente onde eu vou estar trocando. Então, será que eu me vesti de um jeito todo emperequetado para um ambiente que é super informal? Não é esquisito para as pessoas? Não cria um certo... Não sei. Então, é pensar sobre todos esses aspectos. Como é que eu me aproximo mais para cuidar da melhor forma possível para aquele encontro. E cada encontro vai ter um jeito. Se eu estou com aquelas pessoas na mente, eu vou saber se o melhor lugar é dentro do escritório, é fora do escritório, é ao ar livre, se é virtual e precisa ser virtual. O que eu posso fazer para trazer um pouco mais de leveza, de calor? Se eu preciso ou gostaria que todo mundo tivesse com a câmera ligada, como eu faço esse convite? Então, é como se a gente preparasse mesmo essa recepção. E como isso é potente, a gente às vezes entra e são pequenos gestos que você se sente tão valorizado pelos cuidados, muitas vezes, que o ambiente está te trazendo. Então, é alguém que colocou um negócio que você adora um certo cheiro, você é toda dos cheiros. E aí ele tomou o cuidado de colocar um cheirinho no ambiente que ele sabe que você gosta. Você diz, não acredito, eu amo esse cheiro. É isso. Então, isso vai mudar a qualidade daquela interação e isso é estar com o outro antes do outro chegar. Porque todos esses componentes a gente poderia fazer essa reflexão. Que informações eles precisam? Tem muita coisa que a gente pode fazer antes. E é isso. A Sandra trouxe espaço de acolhimento. E a Viviane Mose fala que é um espaço de afeto. Como eu vou afetar o outro. Perfeito. Então, é olhar para o afeto nessa direção. Como eu afeto mais positivamente nesse encontro, nesse lugar que eu quero ter. E eu já tive mudanças enormes na qualidade de algumas reuniões, muito difíceis que eu tive que conduzir lá nos meus tempos diretos corporativos e agora nas facilitações, mas lá atrás, muitas integrações, fusões, são momentos difíceis. As pessoas, às vezes, entram numa defensiva muito grande, com medo, com tudo que está ali no radar. E o quanto, às vezes, a gente sair de ambientes que polarizam de alguma forma. Uma fusão, a gente tem que escolher um lugar para a gente seguir trabalhando. E muitas vezes esse lugar ele não é um lugar neutro, ele é o lugar de uma das organizações. Então, eu vou trazer ao mesmo tempo mais igualdade, mais tranquilidade e mais capacidade de atenção, de acolher diversidade, se temporariamente eu puxo para um ambiente que é mais neutro, o ambiente comunica uma outra coisa, ele tem uma outra disposição de espaço, não precisa ficar aquela coisa que eu vi tanto nas primeiras integrações, era absolutamente polarizado, parecia uma arena, time do A e time B, um de frente para o outro, todos sentados perto. Então, assim, vamos para um lugar que seja lateral, a gente vai sentar junto, vai assistir um filme, sei lá o que a gente vai fazer. Mas isso muda muito. Isso eu acho que tem essa coisa também que a Ângela puxou da dança entre esses componentes. O quanto um ajuda no outro e a gente usa isso com uma grande alquimia, né, Ângela? Com certeza, Daniela. E assim, quem está nos ouvindo pode pensar assim, nossa, mas eu tenho que decorar isso tudo para fazer um Think Environment, eu tenho que saber todos os componentes. Não, pessoal, não precisa saber todos os componentes, precisa exercitar, precisa sentir. Você não precisa dizer, não, agora eu vou aplicar um encorajamento, agora eu vou aplicar... Não, vou aplicar o sentimento. Não, eu vou estar ali com essa consciência de que esse conjunto, a partir desse conjunto, eu vou estar oferecendo ao outro essa possibilidade e vou estar também tendo a possibilidade de usufruir, de acompanhar essa riqueza que é o pensamento do outro, quando ele vai navegando por diferentes dimensões. E eu não lembro se eu disse na outra live, mas já ouvi de clientes de coaching essa expressão. Nossa, eu não sei como eu cheguei nesse ponto. Caramba, nunca tinha pensado nisso. E eu vibro com isso, porque exatamente eu percebo que eu estou conseguindo oferecer ao outro esse espaço
para ele ir além do que ele está acostumado. Muito bom. E acho que tem um lugar também, né, Ângela, da gente não criar alguma coisa idealizada, onde a gente sempre vai estar em ambientes onde tudo isso acontece perfeitamente. Isso não é a vida real, né? A vida real é um esforço que eu entendo ativo, uma intenção para a gente restabelecer essa harmonia, seja na informação que está faltando e a gente poder, com tranquilidade, dizer, olha, eu queria colocar uma coisa aqui que eu acho que vai ajudar o resto do nosso encontro. Então, muito importante dizer que, nesse momento, a empresa não está pensando em cortes. Isso já baliza ali alguma coisa que você está sentindo, que está nas entrelinhas e que precisa ser verbalizado, que precisa ser colocado às claras. Então, como a gente pode também criar essa visão de que é um equilíbrio dinâmico, é movimento, é isso. Putz, eu estou perdendo minha atenção, porque ele falou um negócio agora que me mobiliza profundamente, lembrei lá da minha avó. Ok, eu vou respirar e eu vou voltar para aquela qualidade de escuta, de relação que gera e que está ali na conexão. E isso a gente pode fazer vários e vários momentos das nossas interações e pensando naquilo que naquele momento é mais preciso. Às vezes é o lugar que precisa ser restaurado, às vezes é a atenção, às vezes é a informação, às vezes são os sentimentos que eu preciso de espaço para colocar, mas com essa tranquilidade de que a gente vai conseguir fazer esses ajustes e que isso vai ter um efeito muito positivo na qualidade do que vem a partir disso, nas relações, nos pensamentos e nas trocas. Muito bom, Dani. Você, eu acho que você trouxe uma chave. Na live anterior, a gente teve uma pergunta falando da atenção plena do mindfulness, e você falou da respiração. E a respiração, ela tem essa qualidade de nos conectar com o presente, com a presença. Então, o prestar atenção na respiração, eu estou assim, o negócio está confuso e tal, a atenção, a tranquilidade, vários desses componentes vêm com uma simples respiração, porque a respiração não está nem no passado nem no futuro, né? Então ela nos traz para o presente. Muito bom você falar disso. Sim, sim. Muito bom. Quer contar um pouquinho do que a gente tem planejado, Ângela, para a terceira? Porque eu acho que vai ser legal também, quem quiser, depois que assistir a gente ou agora, trazer também onde isso toca vocês e o que vocês gostariam de conhecer mais, principalmente sobre essas aplicações, como é que a gente traduz isso no nosso dia a dia, né? Isso, exatamente. O convite que nós temos para vocês é que nós temos a terceira live, a ideia é nós trazermos as aplicações. É claro que tem determinadas ações que exigem uma qualificação. A gente tem formação em coaching, eu e a Daniela, Coaching Time to Think. Para facilitação tem formações específicas. Além disso, do que precisa de uma formação, a aplicação de vários desses conceitos no dia a dia, seja como a gente disse, nas relações, né? Seja nas relações pessoais ou nas relações profissionais, tem várias coisas que podem ser, vários métodos, várias ideias que podem ser aplicadas. Então, o convite que nós queremos fazer para vocês é que vocês nos mandem, seja por direct, seja nos comentários dessa live, que vocês deixem o que vocês têm, ou de curiosidade, ou em que ambiente, ou em que momento, ou para que objetivo vocês gostariam de conhecer um pouco mais a aplicação do Thinking Environment. E nós vamos, na terceira live, preparar nesse sentido de responder algumas dessas questões e trazer algumas coisas que nós entendemos que podem contribuir na vida de vocês. Exatamente, perfeito. A Letícia trouxe na primeira live um pedido. Ela falou, poxa, mas e quando a gente tem aquelas reuniões curtinhas, de meia hora, com 10 pessoas,
como a gente traz isso na prática para uma reunião que tem esse desafio, que é uma coisa curta. Então, eu prometi, falei para a Letícia, vou pegar a sua pergunta, vamos guardar para a terceira live. Então, é isso. Em que contexto isso hoje desafia ou coloca vocês aí inspirados a trazer esse contexto para uma outra maneira de se fazer a partir de tudo isso que a gente está, enfim, trocando. Então, pode ser em gestão de conflito, em desafios de liderança, em casa, eu não sei, na relação pai-filho. Então, é isso. A gente quer deixar esse espaço também aberto para vocês trocarem com a gente, trazerem aí essas inquietações que são nossas de vida, e para a gente poder pensar juntos e trazer aqui reflexões que vêm também a partir desse com as perguntas, com a vontade aí de fazer de um jeito um pouco diferente a partir de tudo isso que a gente refletiu juntos. E pensando até que nesse momento, por conta do momento que nós estamos vivendo, outras possibilidades e outras soluções precisam entrar nesse conjunto de equações para que a gente possa conseguir resolver e dar solução para algumas questões. Então, até aproveitando o momento, o que o Thinking Environment pode trazer como contribuição para a gente poder trabalhar essas nossas relações que estão tão assim, que ficaram tão em evidência e visíveis, e às vezes invisíveis, né? Quando a gente está, por exemplo, em ambientes de trabalho, que as câmeras estão fechadas, então ficou invisível. Então, saber lidar com isso nesse momento, o que o Think Environment pode contribuir, e a gente aguarda essa colaboração, contribuição. Fica o convite para vocês. Nós estamos caminhando para o nosso encerramento. Agradeço a todos que estiveram conosco aqui nesse tempo, os que estarão depois, porque a gente sabe que o que tem acontecido é que algumas pessoas, por incompatibilidade de horário, não conseguem estar presentes, e nós temos essa possibilidade de deixar gravado. Então, quero passar para a Daniela, fazendo uma apreciação. Eu quero apreciar, Daniela, a intensidade que você traz nos seus pensamentos, e eu estava aqui completamente envolvida nas suas histórias por essa riqueza e essa intensidade que você traz. E eu quero apreciar essa sua capacidade de ter essa inspiração pela sua não só curiosidade, mas a tua energia de estar sempre buscando e trazendo tanto conhecimento. Isso é muito vivo em você, é uma coisa que eu admiro demais. Obrigada, querida. Muito obrigada. E, pessoal, muito obrigada por estarem aqui com a gente, aqui ao vivo, e espero que vocês tenham levado alguma coisa e que tragam outras para a gente construir em cima das experiências de vocês. Obrigada, Daniela. Obrigada, pessoal. Um bom final de semana a todos e até a próxima sexta-feira que vem. Estamos de volta por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.